Olá pessoal, bom, esse é o último vídeo aí referente a essa parte de probabilidade inicial. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre duas definições bastante importantes. A primeira delas é a lei da probabilidade total e a segunda seria o teorema de Bayes. Essas definições na realidade são generalizações de alguns conceitos aí que a gente viu. Então a lei da probabilidade total na realidade é uma generalização da regra da multiplicação, que a gente conversou um pouco aí no final do meio para o final, né, do vídeo passado. E o teorema de Bayes seria uma generalização da probabilidade condicional, né, ou dos conceitos referentes à probabilidade condicional. Antes de introduzir essas definições, então, eu gostaria de falar um pouco sobre um conceito básico, né, que se chama partição. Então, a gente diz que os eventos C1, C2 até Cn formam uma partição de ômega, se eles são disjuntos e se a sua união é ômega também. Tá, o que significa isso? Vamos por partes. O que são eventos disjuntos? Eventos disjuntos são aqueles que não possuem intersecção. Né? A intersecção desses dois eventos ela é vazia. Né? C1 intersecção com C2 é vazio, C2 intersecção com C3 é vazio, e assim por diante. E, além disso, então, além desses eventos serem disjuntos, eu tenho que todo o meu espaço amostral tem que estar dividido por esses eventos. Né? Então, a união de todos esses eventos tem que ser exatamente igual ao ômega. E aqui embaixo a gente tem um desenho aqui como se fosse um exemplo. Tá? Vamos pensar que esses três pontinhos aqui seriam um C4 e aqui esse CN seria C5. Tá? Então, o meu espaço amostral ele é esse retângulo inteiro e ele estaria dividido aí em 5 partes, né, em 5 eventos de interesse, C1, C2, C3, C4 e C5. E observa que esses eventos eles não se cruzam, ou seja, a intersecção deles, a probabilidade de intersecção desses eventos, 2 a 2, ela é nula. Tá? Esses três pontinhos, esse CN, indicam aí que a gente pode ter quantos eventos a gente quiser aí dividindo esse espaço amostral. Tudo bem? Então, retomando, C1 até Cn formam uma partição de ômega, se eles são disjuntos, né, se a intersecção é nula, e a união de todos eles aí é todo o meu espaço amostral. Tudo bem? Vamos pensar aqui num outro exemplo, né, agora com três eventos de interesse. Vamos pensar nesse retângulo. Esse retângulo é o meu espaço amostral, dividido exatamente em três eventos aí de interesse: C1, C2, C3. Não existe intersecção entre esses três eventos, e a soma desses três eventos me dá exatamente o espaço amostral. Ou seja, eles formam uma partição. E aí, eu tenho um evento A de interesse qualquer aqui, que eu quero calcular a probabilidade, que eu tenho interesse nesse evento A. E esse evento A, observa que ele tem parte em C1, parte em C2 e parte em C3. Como que eu calcularia a probabilidade de A acontecer aqui? Qual que é a probabilidade de A? Essa é a pergunta. A gente viu lá atrás definições para calcular isso, né? Só que vamos fazer o seguinte: qual que é a probabilidade de A? Qual que é a probabilidade, então, desse pedacinho mais esse pedacinho mais esse pedacinho aqui? Como que eu chamo, né, o que seria esse evento especificamente? Né, essa primeira parte aqui. A intersecção com C1. Então, eu estaria interessado em calcular a probabilidade de A intersecção com C1 mais a probabilidade de A intersecção com C2 mais a probabilidade de A intersecção com C3. E assim eu conseguiria compor toda a probabilidade de A completamente, né? Porque o A está sendo dividido por esses três eventos. Tá? E aí entra a nossa definição, pessoal. A intersecção com C1, a intersecção com C2 e a intersecção com C3, a probabilidade, né, dessas intersecções, elas podem ser reescritas por meio da regra da multiplicação que a gente viu no vídeo passado. Né? Então, a probabilidade de A intersecção com C1 é a mesma coisa que a probabilidade de C1 vezes a probabilidade de A dado C1, né, a partir da regra da multiplicação. Analogamente, a gente consegue fazer a mesma coisa para C2, analogamente, a gente consegue fazer a mesma coisa para C3. Tá? Então, por definição, o que é a lei da probabilidade total? Então, supor aí que os eventos de interesse eles formam uma partição de ômega e todos têm probabilidade positiva. Então, para qualquer evento A, a probabilidade de A nada mais vai ser do que a soma da probabilidade de todas as intersecções. Probabilidade de A intersecção com C1, mais probabilidade de A intersecção com C2, A intersecção com C3, A intersecção com C4
e assim por diante. Escrevendo em termos da regra da multiplicação, a gente tem essa formulinha. Tudo bem? Somatório da probabilidade de CI vezes a probabilidade de A dado CI. Certo, então só para tentar clarear um pouco, vamos fazer um exemplo. 3 urnas contêm bolas azuis e brancas. A urna 1 contém uma bola azul e 3 brancas. A urna 2 contém 3 bolas azuis e 7 brancas. E a urna 3 contém 80 bolas azuis e 20 brancas. Uma urna é escolhida ao acaso, cada urna tem a mesma probabilidade de ser selecionada, e uma bola é retirada dessa urna. Qual que é a probabilidade que a bola seja branca? Então vamos trazer o slide passado. Qual que é o evento A de interesse aqui? O evento A de interesse seria qual que é a probabilidade da bola ser branca. Qual que é a diferença desse problema para os exemplos passados que a gente tinha, para os problemas passados que a gente tinha? Quando a gente calculava um evento A, naqueles exemplos, a gente tinha uma única urna, por exemplo. Aqui a gente tem 3 urnas diferentes. E essas 3 urnas compõem o meu espaço amostral, que seria aí a minha partição, né? Essas 3 urnas formariam uma partição. Vamos pensar um pouco aí, ou tentar coletar os dados que a gente tem nesse enunciado. Então, vamos considerar o evento B como sendo a retirada da bola branca. Tá, B porque é branco, né? Poderia ser A igual do exemplo passado. E as 3 urnas denominadas aí como U1, U2 e U3. A gente viu no slide passado como C1, C2 e C3. Tá? Eu só estou utilizando a primeira letra do que seria a bola branca, a primeira letra do que seria a urna. A gente sabe que a probabilidade... eu vou escolher uma urna ao acaso, né, para retirar a bolinha branca. Eu sei que a probabilidade de tirar qualquer uma das urnas é a mesma. Então a probabilidade de U1, a probabilidade de U2 e a probabilidade de U3 é igual a 1/3. Né? São 3 urnas, a chance de eu tirar qualquer uma delas, a probabilidade de tirar qualquer uma delas é a mesma. 1/3 para todo mundo. Certo, o meu evento de interesse é qual que é a probabilidade da bolinha ser branca. Vamos supor, né, que a gente escolheu, num primeiro momento, a urna 1. Então, na urna 1, eu tenho uma bola azul e 3 brancas. Ou seja, a probabilidade de eu tirar a bola branca se a urna 1 for escolhida é 3 em 4. Né? São 3 bolinhas brancas em 4 possíveis daquela urna. A probabilidade de eu tirar a bolinha branca se eu pegar a segunda urna, então qual que era a segunda urna aqui? A urna 2 contém 3 bolas azuis e 7 brancas. Então, 7 brancas em 10 possíveis. Se eu pegar a terceira urna, a probabilidade de eu tirar a bola branca, dado que eu selecionei a terceira urna, 20 bolinhas brancas em 100. E dessa maneira a gente consegue resumir matematicamente toda a informação que eu tenho no meu enunciado. Então, de novo, observem que eu quero calcular a probabilidade de um evento de interesse, só que esse evento de interesse ele pode advir de diferentes eventos. Né? Então, essa bolinha branca ela pode ser retirada de diferentes urnas. Né? Como é que a gente faz isso, então? A probabilidade de eu tirar a bola branca vai ser a soma da probabilidade da urna vezes a probabilidade da bola branca dada essa urna que eu retirei. Então, eu tenho a probabilidade da urna 1 vezes a probabilidade de branca na urna 1, mais probabilidade da urna 2 vezes a probabilidade de branca na urna 2, mais probabilidade da urna 3 vezes a probabilidade da bola branca na urna 3. E aí é só a gente substituir os valores, né? A gente já conseguiu resumir todos os valores aí que estavam no enunciado aqui nesse quadrinho, faça as substituições. A probabilidade, então, de eu tirar a bola branca aí é de 0,55. Então, observem aqui que a gente calculou a probabilidade de um evento de interesse, só que agora com complicadores. Né? A gente tem aí um espaço amostral que está dividido por eventos que formam uma partição. Tá? E aí basta tentar entender como calcular a probabilidade daquele evento de interesse em intersecção com cada evento que forma essa partição. Tudo bem? E aqui a gente tem a nossa segunda definição, que é a generalização, né, como eu adiantei, da probabilidade condicional, que chama-se Teorema de Bayes. Antes da gente partir aqui para a definição, observem aqui na direita que a gente tem o mesmo desenho que a gente viu no início desse vídeo. Tá? A gente tem, então, o nosso espaço amostral nesse retângulo todo. E esse espaço amostral ele é dividido por 3 eventos, C1, C2 e C3. E esses eventos formam uma partição. Né? Por que eles formam uma partição? Eles não possuem intersecção entre si. E a soma de todos esses eventos é exatamente igual ao meu espaço amostral. E eu tenho o evento A destacado aqui no meio, que corta aí esses 3 eventos de interesse. Na lei da probabilidade total que a gente viu anteriormente, o nosso interesse era calcular a probabilidade desse evento A acontecer. Aqui no Teorema de Bayes, a ideia vai ser um pouco diferente.
Dado que eu observei o evento A, então dado que o meu evento A ocorreu, qual que é a probabilidade, por exemplo, do meu evento C1 ocorrer? Dado que meu evento A ocorreu, qual que é a probabilidade de C2 ocorrer? E dado que meu evento A ocorreu, qual que é a probabilidade de C3 ocorrer? Observe então que a gente tem a ideia aí de condições, né? Dado que o condicionado a, tudo bem? E por isso que o teorema de Bayes seria essa generalização da probabilidade condicional, tá? Porque a gente está misturando a probabilidade condicional com esse conceito de partições, certo? E como que eu calculo a probabilidade de C1 dado que A ocorreu? Né? Ao invés de utilizar C1, aqui eu estou utilizando CJ, só para indicar que pode ser qualquer número, né? C1, C2, C3 e por aí vai. Então, a probabilidade de CJ acontecer, dado que A aconteceu, vai ser igual a... Aí a gente pensa na formulinha que a gente viu lá atrás. Probabilidade de CJ dado A vai ser igual a probabilidade de CJ intersecção com A, dividido pela probabilidade de A. Essa é a fórmula da probabilidade condicional. Vamos utilizar agora os conceitos que a gente viu de regra de multiplicação, por exemplo. No numerador, a gente tem a probabilidade de CJ intersecção com A. Probabilidade de CJ intersecção com A, se a gente utilizar a regra da multiplicação, é a mesma coisa que a probabilidade de CJ vezes a probabilidade de A dado CJ. Dividido por probabilidade de A. Quem que é a probabilidade de A? Bom, a gente acabou de ver, a probabilidade desse evento A que acontecer pode ser obtida diretamente pela lei da probabilidade total, que é exatamente essa formulinha que está aqui embaixo. Tá? Então, o teorema de Bayes, generalização da probabilidade condicional, e aí a gente utiliza regra da multiplicação e lei da probabilidade total para calcular a probabilidade de um evento acontecer dado que outro ocorreu, né? E o evento acontecer, no caso, seria esse evento que faz parte aí dessa formação da partição. Certo, e aqui eu trago um exemplo para a gente fechar esses slides e tentar entender o que é, como aplicar o teorema de Bayes. Tá? O enunciado é um pouco grande, né? Mas suponha que um fabricante de sorvetes recebe 20% de todo o leite que utiliza de uma fazenda F1, 30% de uma fazenda F2 e 50% de uma fazenda F3. Vamos observar o seguinte, 20% mais 30% mais 50% tem o 100%. Ou seja, todo o leite que o fabricante de sorvete recebe é proveniente de uma dessas três fazendas. Tá? Então a gente teria aqui como se fosse uma partição, né? F1, F2 e F3, compõem todo o meu espaço amostral. Um órgão fiscalizador inspecionou as fazendas e observou que 20% do leite produzido por F1 estava adulterado por adição de água, ao passo que essa percentagem para F2 e F3 foi de 5% e 2% respectivamente. Então eu tenho um evento de interesse aqui no meio, né, que seria a adulteração do leite. O leite ele vem adulterado aí em percentuais diferentes de cada uma dessas fazendas, mas eu tenho um evento aí comum nessas três fazendas. Na indústria de sorvete, os galões de leite são armazenados em um refrigerador sem identificação das fazendas. Pergunta-se, para um galão escolhido ao acaso, qual é a probabilidade de que a amostra adulterada tenha sido obtida do leite fornecido pela fazenda 1? Qual que é a minha pergunta aqui então? Vamos resumir. Eu estou dizendo que eu escolhi um galão, né, que o inspetor aí escolheu um galão. Esse galão, ele possuía uma amostra adulterada, então o meu evento A aconteceu. Né, então a probabilidade que a amostra adulterada, o evento A aconteceu, tenha sido obtido do leite fornecido pela fazenda 1. Então qual que é a probabilidade do leite ser proveniente de F1, dado que eu sei que essa amostra está adulterada? Essa é a pergunta. Probabilidade de F1 dado A. Vamos tentar resumir tudo que tem aqui nesse enunciado para formulinhas. Então, eu sei que 20% do leite vem da fazenda 1, 30% da fazenda 2 e 50% da fazenda 3. Em termos de probabilidade, a probabilidade então, do leite ser proveniente da fazenda 1, 0,2, probabilidade do leite ser proveniente da fazenda 2, 0,3, probabilidade do leite ser proveniente da fazenda 3, 0,5. Né? 0,5 mais 0,3 mais 0,2, 1. Tenho o meu espaço amostral inteiro. Certo. A probabilidade de o leite estar adulterado, dado que ele veio da primeira fazenda, vamos ver aqui no enunciado de novo, né? O órgão fiscalizador inspecionou as fazendas e observou que 20% do leite produzido por F1 estava adulterado. Então, probabilidade de A, dado que ele é da primeira fazenda, 0,2 também. A probabilidade do leite estar adulterado, dado que ele veio da segunda fazenda, vamos olhar lá no enunciado de novo. Estava adulterado, ao passo que a percentual para a fazenda 2 é de 5%. Ou seja, a probabilidade do leite estar adulterado, dado que ele veio da segunda fazenda, 0,05.
E por fim, a probabilidade do leite estar adulterado dado que ele veio da terceira fazenda, então a percentagem para F3, 2%. Probabilidade do leite alterado dado que ele veio da terceira fazenda, 0,02. E assim a gente consegue aí anotar matematicamente tudo que a gente tem disponível de informação no nosso enunciado. Qual que é a pergunta de interesse? A minha pergunta de interesse é, sabendo que a amostra está adulterada, então, qual que é a probabilidade desse leite ser proveniente da primeira fazenda? Então, qual que é a probabilidade de ser da primeira fazenda, dado que o leite está adulterado? E aí a gente tem condicional. Probabilidade de F1 intersecção com A, dividido pela probabilidade de A. Regra da multiplicação, lei da probabilidade total. E aí basta a gente fazer a substituição desses valores. Então, a gente vai substituir os valores de interesse aqui em cima e substituir todo esse somatório aqui embaixo. Tá? Fazendo todas essas continhas, a probabilidade do leite ser proveniente da primeira fazenda, dado que ele está adulterado, é exatamente igual a 0,615. Então aqui a gente considerou a probabilidade diferente para cada uma das fazendas e considerou qual que era a probabilidade do leite estar adulterado em cada uma dessas fazendas. Né? E considerando tudo isso, a gente consegue calcular essa última informação que seria a pergunta aí desse exercício. Tudo bem? E com isso a gente fecha aí esses slides referentes à probabilidade. Muito obrigado.